reajuste de 18% nos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal vai servir de base para aumentos em todo o Poder Judiciário. Nós já falamos isso aqui. E se for realmente implementado, pode causar um impacto orçamentário de 1 bilhão e 800 milhões de reais apenas no ano de 2023. Foi o que disse a Instituição Fiscal Independente, que é um órgão vinculado ao Senado. O relatório foi apresentado hoje e prevê rombos de 5 bilhões e meio em 2024 e 6 bilhões e 300 milhões em 2025 em diante, caso a proposta seja aprovada pelo Congresso. Aí, dados do orçamento utilizado pela instituição mostram que em 2021 o judiciário custou 34 bilhões e 800 milhões de reais em remuneração e encargos. Em um cenário no qual a folha de pagamento sobe automaticamente 18%, o acréscimo seria de 6 bilhões e 300 milhões para o Judiciário e de 1 bilhão para o Ministério Público. O impacto, no entanto, deve ser minimizado se aprovado, já que o aumento será escalonado. Aquilo que a gente fez a pergunta no dia que a gente trouxe a informação de quanto vai ser o impacto, lembra que a gente acabou conversando disso, Edivaldo? Tá aí, em 2024, 5 bilhões e 500 milhões e já a partir de 2025, 6 bilhões e 300 milhões. Carioca tá rindo porque é muito dinheiro. Muito dinheiro, rapaz. Carioca vamos trabalhar e não vamos juntar um negócio desse. Tentou escrever aqui quantos zeros tem. Muita grana, muita tentei grana. Também não consegui. Mas a pergunta que fica é o seguinte: será que algum congressista vai ter coragem de votar contra essa decisão? Vai. Algum deputado federal, algum senador? Então já pode pôr na conta. A gente vai ter esse rombo, vai ter esse impacto, vai pagar a conta. Você que está me ouvindo, me vendo, eu vou pagar essa conta. É só distribuir esse valor aí para cada cidadão, esse aumento de salário, imposto elevado, valores de tudo alto. Paga o imposto já na fonte, como eu, né? Como todo trabalhador. E não vejo muita... A gente vai ficar discutindo isso, né? É notícia, a gente tem que conversar. Mas se tem usado pelo meu amigo aqui, que hoje não está na bancada, aliás, não sei onde está o Lanza. Onde está o Lanza? Eu sei onde está o Lanza. Eu sei onde está o Lanza. E ele chama de casta. E cá entre nós, né? Há diversas castas nesse país e bem sabemos que uma delas é no judiciário, no sentido dos enormes privilégios que tem a categoria, sem entrar no médio se é lícito ou ilícito. A verdade é que, enquanto uma imensa maioria de trabalhadores nesse país passam por enormes dificuldades, políticos, judiciários, né? Ganham salários... E o interessante não é salário só, né? E é importante colocar aqui também os militares. Tem uns números relativos aos militares aí que é de enojar caso... E está lá no portal Transparência, né? Os valores recebidos por alguns militares também é absurdo. Formam outra casta privilegiada também, e mais ainda privilegiada nesse governo, nesse aspecto de salário, deixar bem claro isso. Entrar no mérito da importância, antes que o Celestino jogue uma pedra e está segurando o microfone ali para atirar em mim. Pode tacar o microfone? Não, mas acho que não vai fazer isso. O Celestino é um cara da paz. Só tem alguns arroubos assim, mas é da paz. Ó, e aí, mas então, Paulo, pode colocar isso na conta. A gente vai pagar essa conta e é inevitável. E aí fica o desafio, né? A gente vai comentar aqui o deputado federal ou o senador que vai ser contra a medida. E essa medida vai para o presidente da República, imagino que celeremente, até antes da eleição, provavelmente está definido isso, e vai ser sancionado. Quero morder a língua, mas minha língua é muito pequenininha e não consigo morder lá. O professor Itamar, eu trouxe novamente o assunto porque naquele dia questionamos de quanto seria, né? E aí veio uma instituição agora aqui, que é ligada ao Senado, e trouxe essa informação aí. Mais de 5 bi e 500 milhões já para 2024. E 6 bilhões e 300 milhões a partir de 2025. É muito dinheiro, hein? A ideia é essa mesmo, né? A gente tem que ter claro isso. O judiciário, em especial o topo do judiciário, é contra a nação brasileira. Eles têm um partido político que estão jogando exatamente na destruição da economia. Eles querem esse downgrade, né? Essa queda da economia para poderem reinar ainda mais. Quanto mais alto for o salário desse segmento, mais privilegiados eles serão em relação aos demais, porque, até como o Magro citou aí,
é o pobre, é o assalariado, são as pessoas de modo geral, mas principalmente recai o peso maior nos mais pobres, que vai pagar esse privilégio do judiciário. É isso. Ou seja, é uma concentração de renda. Isso que é concentração de renda, é tirar do segmento que trabalha, que produz, passando para essas castas privilegiadas que tem no Estado. E esse efeito de aumento do judiciário não vai ficar apenas no STF, vai estender para os demais segmentos do judiciário e vai se estender também para outros segmentos dos servidores públicos. É só uma questão de tempo. Então, os agentes estatais hoje trabalham contra o Brasil e tem um apoio, pode acompanhar na grande imprensa, tem o apoio da grande imprensa porque ela também objetiva a destruição do país. E aí eles estão fazendo de tudo, apoiando uma pauta como essa. Emerson Celestino. Lembrando que o judiciário também são servidores públicos, né? Nós que mantemos eles, às vezes eles esquecem disso. Mas tem que estar no orçamento previsto por 2023. E eu acredito que se tiver votação antes das eleições, a gente vai ter uma base, né, de quem é quem. E aí cabe ao eleitor, né, Edivaldo, escolher aquele deputado que teve coragem, aquele senador que teve coragem de votar contra isso. Porque daí a gente vai ter certeza de quem tem rabo preso com o senhor ministro de Moraes, né, que agora é o presidente do TSE, que tem algumas rugas ou algum dossiê ali escondido com o Barroso, com o Fachin, né? Então, é simples. O eleitor vai decidir se tiver a votação antes da eleição, que eu creio que não vai ter, e vai ter um monte de emenda, porque tinha que estar previsto no orçamento para 2023, e me parece que já está praticamente fechado o orçamento de 2023. Eles dão um jeito, ou seja, não faz isso comigo não, você é um cara inteligente, mano, eles dão um jeito. Vamos esperar, vai lá, cabe ao eleitor, ué. Vai para votação. Vamos lá, vai, Francês. A casta não está nem aí para o escândalo que possa ocorrer, possa ecoar. Ela está no topo, né? O judiciário está no topo aí da pirâmide aí do Brasil e eles não olham para baixo, não. Eles não ligam que se aumente o fosso entre eles e as classes menores, inclusive as classes sobreviventes, que são os mais pobres, que sobrevivem a duras penas, né? Eles só querem, ao invés de se manifestarem só em processo hoje, eles estão diariamente no noticiário, estão na cabeça dos noticiários. Eles exigem obediência e vivem transigindo, né? Desobedecem, inclusive, a Constituição. O Brasil está aí num caminho difícil. Daí, talvez, uma das soluções, ou propostas de soluções, está surgindo aí, me parece que o grupo que chama-se 200 Mais, estão propondo aí a criação de um grupo de 200 parlamentares, pode ser do Congresso Nacional, 200 Mais, que são aqueles parlamentares novos, principalmente novas lideranças, sem rabo preso. Que não estejam... Eu li alguma coisa hoje, ele já tem 127 adesões. Já tem 127 adesões, inclusive Deltan Dallagnol. Que novos parlamentares ou parlamentares que não são atingidos pela lei da ficha limpa, justamente para que eles tenham isenção e não tenham medo de fazer matéria tentando coibir ou regular mais ou menos o judiciário. Nós não temos mais tempo, Francisco. No entanto, eu fico com medo disso aí, porque no final das contas os parlamentares têm fidelidade partidária. E entre os 127 tem gente de todos os partidos. No Brasil tem fidelidade partidária? Eles votam de acordo com o que o partido manda. O doutor Dallagnol, ficha limpa, que ele está respondendo um processo por uso indevido de diários durante a Lava Jato. É esse que também integra? É esse também. Então tá bom. Não, é só para saber que é uma limpeza absurda. Não, né? Mas veja bem. É só para ver por onde começa, sabe? É para onde começa, Francês. É para onde começa essa limpeza. Não. Há um processo em andamento. Você sabe qual que é a consistência do processo? Se ele vai dar alguma coisa ou não. Está condenado? Não, exatamente. Se não é condenado, não. Se não é condenado,
descondenado. É fácil. É descondenado, então. Você não descondenado é o Lula. Não, então tá bom. É outra aí coisa. Sim. Mas então se o cara Mas tá descondenado. não, é um errinho só. Ele passou com o sinal fechado, mas era de madrugada. Então tá bom. Então aí pode. Aí tudo bem. Tá vendo como é que já começa? Já começa assim, se você pegar esses 200 ou 127 que assinou, vai ver que o cara responde a algum processo. E pode dar Deltan, pode. Está sendo investigado, pode. Ele não é tão simples quando aparenta, quando vocês fazem supor. Mas assim, é só um exemplo para você ver como é difícil constituir no país uma bancada de gente lisa, sabe? Aquela coisa. Se o cara não tem rabo, ele vai receber um rabinho, né? Que foi aqueles pitoquinhos, cachorro que a gente corta, fica aquele negocinho ridículo lá, né? Mas os caras colocam um rabinho no cara. O cara acha um rabinho. E o próximo congresso vai ter mais advogados, mais policiais militares. Ó, o número de candidaturas de policiais militares cresceu 27% em relação à última eleição. Só para eu prendo e arrebeto, dou cacete. Só para ajudar você nessa. O pessoal gosta. 6 horas e 58 minutos. Repita. 6h58.